Hoje mais um domingo, mais um apegando-se às Escrituras e vamos começar orando, né? Colocando esse estudo diante, né, do Senhor, dos olhos dele. Senhor, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivendo na nova aliança, né? Nós estamos, Senhor, estudando o Antigo Testamento, estudando o Êxodo, já estudamos Gênesis. Mas, Deus, como todas essas leituras, elas apontam para ti, Jesus. E como é bom a gente saber que tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco hoje, aqui nessa reunião, aqui nessa sala, né? Que o Senhor venha, Jesus, abrir o nosso entendimento, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra realmente o nosso entendimento, para que a gente conheça as maravilhas da tua palavra, para que a gente tenha prazer mais e mais na tua palavra, em estudar as escrituras, Senhor. Deus nos dá esse conhecimento, vem trazendo essa revelação, vem trazendo a disposição de te buscar mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu Nossa, eu fico assim pensando, né? A gente vem aí dessa leitura das escrituras, né? De Gênesis, Êxodo. Hoje a gente vai estar lendo, estudando Gênesis 25 e 26. Então, eu não poderia deixar de dizer, já pegue sua Bíblia, pegue seu café, para ficar bem esperto. E vamos lendo assim, porque são muitos detalhes nessas leituras, muitos detalhes que hoje a gente vai aprender sobre o tabernáculo. O que é esse tabernáculo, né? E aí a gente vai primeiro revisar, né? A gente teve aquela parada lá em dezembro, né? A gente parou em Êxodo 20, que foi ali os 10 mandamentos que Deus estava dando ali a Moisés. E aí a gente viu na semana passada, a Kátia trouxe aí uma compilação, né, dos capítulos 21 a 24, que depois você pode também ver no YouTube da Anglicana ZN, né? Mas assim, essa compilação, porque Deus agora, veja, Deus agora estava andando com aquele povo no deserto, aquele povo estava livre, né, do Egito, estava caminhando pelo deserto, e nesse deserto ele precisava aprender as leis de Deus, os princípios de Deus, né, os valores que Deus queria que aquele povo aprendesse, não é? E Deus estava dando ali para eles também as diretrizes da vida deles, como que Deus queria que eles vivessem. Então, a gente viu ali cercas à lei da justiça, né? De proteção de propriedade, responsabilidades sociais. Então, eram leis que Deus estava ali dando ao povo para que eles pudessem, não é, é, viver em harmonia, viver segundo os princípios de Deus nessa caminhada aí pelo deserto e a vida toda deles, né? Então, é isso. E hoje, mas hoje, nós chegamos aqui em Êxodo 25, e aí, Êxodo 25 é como se fizesse uma coisa assim, bem, olha, eu do 21 ao 24, né? Eu trouxe aqui as leis, agora dá uma parada aqui para você aprender um pouco sobre isso aqui que eu vou falar. E a partir desse, né? Ele vai falar disso, do tabernáculo. A gente vai falar sobre o tabernáculo hoje, 25 e 26, mas depois também ele ainda segue um pouco nos próximos capítulos, explicando, esmiuçando melhor. Uma coisa que eu percebi de Deus nesses dois capítulos é que Deus ele é muito, mas muito, não é pouco não, detalhista, e eu vou dizer para vocês por quê, né? Porque assim, começando aqui em Êxodo 25, Deus ele vai trazendo instruções, né? Instruções detalhadas, né, para Moisés, para essa construção desse tabernáculo. E aí você pode estar pensando, mas o que é esse tabernáculo, né? É, Deus, e aí eu vou até olhar aqui para a carinha de vocês, né? O desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem.
queria que você, se você aprendesse assim, só isso, escreve aí no lugar, o desejo maior de Deus é se relacionar comigo. Deus, ele faz tudo. Sabe aquele homem apaixonado que manda flores, que escreve recado, que faz isso, faz aquilo? Deus é assim. Deus é assim, ele é louco pela gente. Então, ele colocou o homem lá no jardim do Éden, e aí todos os dias ele passava na viração do dia caminhando com Adão, querendo conversar com Adão, querendo se relacionar com Adão e com a Eva, né? Mas aí houve o quê? A quebra, que a gente já sabe, né, do pecado. E aí esse relacionamento foi quebrado. E aí Deus, ele aparecia, a gente estudou também aqui essa coisa da teofania, né? Quando a presença de Deus vem. Então Deus acompanhava esse povo, Deus falava através de uma sarça ardente com Moisés. Deus vai acompanhando esse povo numa nuvem, né? Durante o dia, né? A nuvem de à noite, nuvem de glória, aquela coisa toda, é a presença de Deus ali, sempre por perto ali daquele povo. Deus aparece no monte, né? Deus aparece no monte. Mas aí aqui a gente vê Deus dizendo para Moisés que ele quer que Moisés construa um tabernáculo, ou seja, um lugar, né? Um lugar assim visível, né? Onde ele viesse ali para habitar no meio daquele povo, né? O tabernáculo era um lugar, era algo móvel, eles podiam transportar de um lugar para outro, né? Montar o tabernáculo, e aqui Deus vai dizendo toda como é que é feito isso, mas era um lugar onde Deus queria habitar no meio do povo, era um lugar da presença de Deus ali no meio do povo, né? E aí eu queria só trazer aqui uma introdução que esse tabernáculo, depois vocês podem, a gente tem pouco tempo, mas vocês podem pesquisar no YouTube, pesquisar assim, tabernáculo, figuras do tabernáculo, como era esse tabernáculo, porque eu acho que visivelmente é até melhor a gente ver. Então, eu vi vários vídeos, eu não trouxe aqui, mas assim, como foi a construção, o que cada um representava. Então, vocês podem pesquisar, eu acho que super válido, não é? E a qualquer coisa depois trazer até para cá, tipo, pastor, se tiver dúvida. Mas assim, é muito rico, né? Essa construção desse tabernáculo. Mas assim, o tabernáculo, ele era, vou só dar um parêntese, ele era formado de três partes. Então, tinha a primeira parte, uma parte maior que se chama átrio, que era onde as pessoas ficavam ali, e ali tinha uma pia, né, onde o sacerdote aspergia água nas pessoas e tinha um altar onde faziam sacrifícios para as pessoas. Então, só quem poderia entrar nesse o tabernáculo, quem podia realizar esses rituais era a figura do sacerdote, né? Era o sacerdote. E aí tinha a parte primeira, que era esse átrio, a segunda parte, que era um santo lugar, e aí onde tinha algumas peças que a gente vai ver aqui, né? O candelabro, o incensário, uma mesa com os pães da preposição. E a terceira parte, que era o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ali tinha uma cortina, um véu enorme, e ali só quem entrava era o sumo sacerdote, e olhe lá, ele entrava com uma correntezinha no pé, porque se ele tivesse algum pecado lá mesmo, ele era queimado, porque ali era um lugar santo, era a presença de Deus estava ali naquele lugar, e era o lugar onde estava também a Arca da Aliança, que representava essa presença de Deus, né? Mas aí, o que eu acho lindo, que a gente tem falado muito aqui, eu não me canso de dizer, é que toda a Bíblia, toda a simbologia da Bíblia, tudo isso, ela aponta para Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que adentrou nos santos dos santos, né? Que rasgou o véu, né? E que hoje nos dá livre acesso a Deus. O caminho para esse relacionamento foi totalmente restaurado por Jesus, né? Havia um caminho para você chegar no Santo dos Santos. Tinha que passar pelo átrio, tinha que passar pelo santo lugar, depois o lugar santíssimo, para se chegar ali a Deus, a presença de Deus. Jesus vem e ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus, ele abriu esse caminho
né, nessa nova aliança. Aleluia, Jesus. Ai, Senhor, como é bom isso tudo. Mas vamos lá, né? Êxodo 25, então, começando aí, né? Eu vou ler para vocês aqui o, o versículo. Ah, meu Deus, eu me empolgo aqui. Mas vamos lá. Êxodo 25, então, né? Ele começa falando, disse o Senhor a Moisés, né? Disse o Senhor a Moisés. Então, vamos lá. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, né? E receba essas ofertas, Moisés, de todo aquele cujo coração compelir a dar. Então, essas são as ofertas que você deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingido, azeite para iluminação. Então, Deus vai dando pedras preciosas, Deus vai dando ali a Moisés instruções, né? Olha, Moisés, pede ao povo essas ofertas e você vai receber, de cujo coração estiver compelido a doar. E eu acho isso lindo, porque assim, antes deles saírem, de onde é que vinha isso? De onde é que vinha essas pedras preciosas, esses azeites, esses tecidos, né? Vieram lá do Egito, que eu me lembro, eu não peguei o versículo, mas eu me lembrei aqui agora, que Deus disse para eles que eles não iriam sair de mãos vazias, né? Que eles iam sair do Egito, vejam, eles iam ser libertos e eles ainda iam receber, né? Pedras preciosas, tecidos, essas coisas todas presentes dos egípcios. E isso aí vai servir para a construção, essas ofertas vai servir para a construção do tabernáculo, né? Então, tinha todo um propósito. Veja como Deus ele é totalmente sábio, né? Ele faz tudo, tudo tem um propósito, né? E aí eu me lembro, em 2 Coríntios, que a gente fala muito, né? Aquela coisa a gente é chamado a ofertar ao Senhor com alegria, né? E disposição própria. Ninguém aqui foi obrigado. Deus não diz assim, olha, Moisés, diga ao povo que me dê ouro, tá, debre. Deus poderia fazer isso. Poderia? Eu creio que Deus poderia fazer isso. Mas Deus ele está ensinando aqui um princípio a esse povo. Olha, a oferta, quando você for dar uma oferta, ela precisa ser com alegria, né? Ela precisa ser de todo o coração. Ela precisa ser do que Deus compelir, do que o coração, do teu coração seja compelido a doar. Ah, meu coração é compelido a doar. Essa pedra aqui de rubi, de ônix, sei lá de quê, uma esmeralda grande para o Senhor. Então, aquilo que o teu coração, meu coração é compelido a dar só uma linha do tecido. Assim, tem que trabalhar esse coração, né? Na generosidade. Mas, assim, aqui, essa coisa da oferta me chamou a atenção isso, né? Porque Deus não exigiu que eles dessem mais do que eles podiam dar. Deus não exigiu mais do que eles podiam dar. Deus disse, olha, receba essas ofertas de todo aquele cujo coração o compeli a dar. Então, ninguém era obrigado aqui. Não houve uma regra de obrigação, não. É a quem aquele o coração compelia a dar. Então, eu acho isso muito significativo para a gente, né? Deus não está obrigando você a dar oferta nenhuma. Deus não está querendo que você dê mais do que você pode. Deus não está exigindo. Deus, você dá conforme o seu coração. Como diz lá em Coríntios, que seja com alegria e com a disposição própria, né? Com a sua disposição própria para doar. Mas, enfim, foi só. Vamos seguindo. Então, no versículo 8 e 9, aí Deus diz, né? Deus diz a Moisés: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, eu vejo aqui uma característica, né? Deus, ele vai dando a Moisés, ele vai dizendo a Moisés como é que deve ser. Deus é o arquiteto, não é que Moisés pensou, eu pensei aqui, eu vou criar esse tabernáculo, vai ser assim, assim. Não. Deus pensou e Deus revelou a Moisés. Deus mostrou a pintura a Moisés, né? E Moisés foi fazer de acordo com o que Deus tinha mostrado. Então, Deus é o Deus do tabernáculo, não é Moisés, né? Então, isso tudo é Deus querendo o quê?
se relacionar, né? Ele diz, faça e eu habitarei no meio deles, né? E a gente sabe que Jesus Cristo, Deus, ele veio a esse mundo e eu gostei desse verbo que eu vi de algum estudo desse. Cristo veio tabernacular entre nós, né? Cristo veio tabernacular entre nós, porque Jesus veio a esse mundo, né? Ele, Deus, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, né? Mas aí ele nos deixou como morada do Espírito Santo, né? Nós somos esse tabernáculo onde Deus habita em nós, né? Veja que lindo, assim, a antiga aliança tinha o tabernáculo, a nova aliança, Jesus veio, Deus veio habitar no tabernáculo, Deus vinha, habitava. Jesus Cristo veio e habitou entre nós. Jesus foi e deixou dentro de nós. Não é mais móvel, não é mais, é dentro de nós. É dentro de nós, né? E Deus, ele toma essa iniciativa de habitar entre nós. Deus é que toma essa iniciativa. Dele diz: eu vou habitar no meio do seu povo, né? E o tabernáculo era esse lugar da presença de Deus, né? E eu queria só citar aqui também para vocês, 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Quando Paulo ele fala isso, ele fala: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, o nosso corpo é morada, né, do Espírito Santo, é habitação, não é visitação, não é visitação. Ah, vem de vez em quando o Espírito Santo. Não, ele habita em mim. Ele habita em mim, Deus habita em mim. Eu sou um tabernáculo vivo de Deus, né? E aí, é, seguindo aqui, a gente vê também que toda essa construção, essa simbologia do tabernáculo, todos os elementos ali envolvidos, né? Que eu vou já falar, eu chego já lá. Na Arca da Aliança, então, tinha a mesa, tinha alguns elementos que eu vou falar mais aqui nesse capítulo 25. Mas, assim, tudo isso aponta era sombra, né, do que estava por vir. Aponta para Jesus, era uma sombra, ali era só uma sombra do que estava, do que foi descortinado, né, na vinda de Jesus. E aí eu queria ler com vocês aqui, eu não posso deixar de ler Apocalipse 3, do 1 ao 4, né? Veja só o que João escreve em Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação, né, do apóstolo João. Veja só o que ele diz, o que ele escreve. Ele diz assim: ouvi uma alta voz que vinha do trono, e essa voz dizia: peraí, deixa eu tomar uma água. É porque é a palavra. A palavra é muito linda, né? Deus quer afinar minha voz para eu falar bem bonitinho. Olha só essa palavra. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Gente, peraí, eu tenho que parar. A gente está agora em Apocalipse, último livro da Bíblia. E olha a revelação, o que é que João está falando para mim e para você. Eis que o tabernáculo de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. Uau, né? Tem que dar um uau nessa palavra, porque é demais, né? Apocalipse está dizendo: olha, o tabernáculo de Deus não está mais móvel ali, aqui, ali. Não, ele está com os homens que Deus queria se relacionar desde o jardim desde o jardim, a busca de Deus, a busca de um coração apaixonado por mim, por você, né? Ele quer se relacionar. E aí vem agora
os elementos, o que é que forma esse tabernáculo. Então, vamos lá, né? O primeiro é a Arca da Aliança, a gente vai ver aí nos versículos 25 ao 10, 25, 10 ao 22, vai falar sobre a Arca da Aliança, e eu vou fazer aqui um resumo breve, né, sobre isso. A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo, né? Lá no Antigo Testamento. Então, a Arca da Aliança também ela é chamada, né, de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto, né? E essa designação ela se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel. Né? Nessa Arca da Aliança era guardada as tábuas da lei, os mandamentos, as leis que Deus tinha dado para Moisés. Estava ali também a vara de Arão, né? Que alguns dizem que a vara de Arão era a mesma vara de Moisés. Então, a vara aqui é o significado dos sinais e dos milagres que Deus fez no Egito, né? Usando ali a vara. E um vaso de maná, do maná que foi o pão do céu, né, caindo ali, alimentando aquele povo. Então, essa Arca da Aliança tinha esse significado, né? Ele, além de ser ele representava a presença de Deus, ele guardava esses essas representações, né, do que tinha sido é, da aliança com Deus, com aquele povo, sinais, as marcas, né, a vara, o maná, as tábuas da lei. Então, a Arca da Aliança era chamada de propiciatório, né, ela é um depositório dessas três coisas aí que eu falei. E aí a Arca da Aliança, então, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo, né? E a arca servia de armazenamento para guardar esses símbolos, esses três símbolos que representavam a aliança de Deus com o povo, né? E aí, a gente pode ver, depois você pode ver na sala do pastor Jason, tem um quadro que tem a Arca da Aliança. Você pode ir lá e falar, pastor, bom dia, deixa eu ver aqui, falou hoje da Arca da Aliança. Aí você vê lá, tem um quadro lindíssimo que representa com os dois querubins assim acima, com suas asas estendidas, né? É lindo aquilo. Então, a Arca da Aliança, quando você olha para aquele quadro, você lembra, olha, foi Deus dando instrução a Moisés, né, quando construiu o tabernáculo, a Arca da Aliança. Aí quando alguém perguntar, sim, mas é o que é que tem aí dentro? Aí você vai dizer, tem as tábuas da lei, tem um potezinho com maná e tem a vara de Arão. Aí você já está, ó, sabido todo, né? Pode até chegar alguém, ó, vem cá, um visitante aqui na igreja, aquele quadro que ele sabe o que é que significa, né? Até um evangelismo aí, mas enfim. É, então, e eu queria trazer aqui uma coisa que eu vi, meu Deus, eu tenho que correr, né? De um pastor, mas vai ser breve. Ele falou assim que essa arca, é pastor Hernandes Dias Lopes, né? Eu gostei dessa coisa, eu gosto dessas associações. Ele falou que quando Deus diz que façam a arca de madeira de acácia, né? E aí ele vai dizendo a metragem tal e tal e tal, e depois revista de ouro puro e tal. E essa madeira de acácia, eu achei interessante ele falar isso que a madeira de acácia era uma madeira dura, era uma madeira resistente, né? Era uma madeira que tinha lá no deserto, e ele faz uma associação com a gente, né? Assim, com essa natureza dura, essa natureza muitas vezes resistente às coisas de Deus, né? Mas que é trabalhada pelo Senhor, porque essa madeira de acácia ela foi trabalhada para se tornar essa arca da aliança, né? Então, eu vejo isso assim, Deus, ele trabalha em nós para que a gente encontre o nosso melhor nele, né? O nosso ouro. Eu queria também ressaltar aqui que nesse texto eu fiquei impressionada com isso. Aí eu marquei na minha Bíblia, viu? Olha, do versículo 10 até o final, enfim. Quando ele começa a falar da Arca da Aliança, né, até o final, principalmente quando ele fala da mesa e dos utensílios dessa mesa, eu encontrei 15 vezes que Deus fala a palavra ouro. 15 vezes ele fala ouro puro, ouro puro, ouro. Então, tudo isso era feito de melhor qualidade, assim,
Era tudo muito lindo, muito, né? Assim, meu Deus do céu. Era muito maravilhoso tudo isso. Eu fico imaginando, né, os pratos de ouro, as coisas de ouro, revista de ouro, as argolas revista de ouro. Você pode ler aí o capítulo todo, ele fala isso, né? Muitos detalhes de como esses equipamentos, esses símbolos eram feitos, né? E me remete a gente, assim. Por mais que a gente tenha essa natureza caída, essa natureza falha, cheia de imperfeições, né? Mas eu creio que quando Deus ele olha para a gente, ele diz assim: ali é ouro, é meu ouro, é minha esmeralda, é minha pedra preciosa. Nós somos as pedras preciosas, né, de Deus. Embora seja feita às vezes de uma madeira de acácia, mas é, Deus nos revestiu de ouro, o ouro da palavra, o ouro da do perdão, né? O ouro da reconciliação. Então, é isso. Mas vamos lá, ainda tem a mesa e os utensílios dessa mesa. Então, dos versículos 23 ao 30, a gente pode ver aí, né, que Deus ele traz as instruções para a construção de uma mesa. Ele trouxe as instruções para a Arca da Aliança, né, como deveria ser, as metragens, né, enfim, o que deveria colocar dentro. Agora ele fala sobre a mesa da proposição, essa mesa deveria também ser feita de madeira de acácia e revestida de ouro, né, com molduras, com argolas e varais para serem transportadas, para ser transportada essa mesa. Eles tinham que se mover, né? O tabernáculo era móvel. Então, Deus deu essas instruções, né, sobre como deveria ser feito esses utensílios ali daquela mesa, os pratos, as colheres, as cobertas, as tigelas, né? Tudo isso de uma melhor qualidade, sabe? Quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente não pode fazer, né? Se a gente pode fazer algo tão lindo, por que que a gente vai fazer algo de qualquer jeito, né? Eu vejo isso aqui também, esses detalhes que Deus fala nesses textos, traz para a gente isso. Olha, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de excelência, né? Vamos fazer com excelência para Ele, né? E aí esse texto aqui sobre a mesa, ele vai explicar, né, o que seria colocado, o pão da proposição, perante a face de Deus, né? Na verdade, seriam 12 pães que seriam colocados ali, representando as 12 tribos de Israel. Veja que lindo, né? 12 pães colocados nessa mesa, uma mesa que também representa a comunhão ali, né? O pão da comunhão, né? Representa a provisão, né, de Deus ali, o pão, né? E quem é o pão da vida? De novo, Jesus, ele é o pão da vida, ele é a nossa provisão, né? Então, tudo isso está assim muito ilustrando, apontando, né, para Jesus. E e aí, por fim, também aqui desse capítulo 25, ele traz esse candelabro de ouro, né? E aí, veja, eu queria só agora ler mesmo aqui para vocês, porque é muita riqueza de detalhe. O versículo 31 ele diz assim: faça também, né? Aí veja, já fez a arca da aliança, já deu instruções de fazer a arca, de fazer a mesa, com tudo que haveria na mesa, né? E o que aquela mesa iria ali, os pães da preposição, né? Representando as 12 tribos de Israel. E agora ele vai dar instruções de um candelabro. Um candelabro, achei lindo esse nome, só o nome já é bonito. Um candelabro de ouro, meu Deus do céu. E o que que é um candelabro? Eu fui ver lá também, é aquele negócio assim, né, que ilumina, tem assim, tem sete tochas, né, vamos dizer assim. É um candelabro e elas estão sempre acesas, né? Sempre acesas. E eu sei que vocês já aprenderam aqui comigo. Eu vou falando, vocês já vão pensando aí, ó. Quem é a luz do mundo? Quem é que é a nossa luz? Quem é que ilumina a nossa vida, né? Quem é que nos chama para ser luz no mundo? Quem é que disse: "Vocês são luz do mundo"? Vocês são o candelabro de ouro aceso o tempo todo aí no mundo, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó: "Faça um candelabro de ouro puro e batido". Estou no versículo 31.
O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor. 3 taças com formato de flor de amêndoa e no braço seguinte, cada um com um botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, né? Haverá em cada uma um botão e uma flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Minha gente, os braços com seus botões formarão uma só peça com candelabro. Tudo feito com ouro batido, ouro puro e batido. Meu Deus do céu, é muito detalhe, né? Mas o que me fez parar aqui é porque, olha, Deus me pegou. Deus me pegou. Quando ele falou assim, flor de amêndoa, botões, aí eu fico, né? Eu amo flores, então eu falei, poxa, Deus, o Senhor é muito lindo. Eu já achava assim que Deus é todo poderoso, maravilhoso, criou os céus e terra, blá, blá, blá. Mas assim, Deus pensar num detalhe de botar uma flor de amêndoa no lado, um botão do outro, assim, eu me identifiquei muito com isso, né? Eu fico pensando, Deus, o Senhor é muito lindo. O Senhor entende de tudo mesmo. Assim, eu não sei se Fernanda Duran, Dani Sata ou por aqui são as arquitetas, mas olhem, não tem para ninguém, minha gente. Deus, ele é um maravilhoso top best arquiteto, né? Porque ele pensa em tudo, decorador, Deus, decoração. Veja, Deus entende de decoração. Meu Deus, quanto mais da minha vida e da sua vida, algo que a gente pensa, isso aqui não é para Deus, não, isso aqui não vai importar. Importa, importa. Se o botão da sua calça caiu e você perdeu, não sabe onde é que está esse botão, pergunte, Jesus, onde é que eu posso encontrar aquele botão da minha calça que caiu? E ele vai te mostrar. Porque um botão de uma calça que caiu é importante para Deus, porque é importante para mim, para você. Eu vivi isso, eu estou falando isso que eu vivi. Eu estava com a calça e caiu o botão, e eu estava doidinha, meu Deus, cadê o botão? Não achei o botão da calça. E aí eu fui na máquina botar a roupa, e quando eu vejo o botão tá lá em cima, na partezinha de cima da máquina. Meu Deus, como é que esse botão vai parar aqui, né? Então, assim, Deus, ele sabia que aquilo estava me entristecendo, que eu gosto da calça, eu queria o botão, enfim. Essas coisas, os detalhes da vida da gente, sabe? Que às vezes a gente deixa de lado. Ah, eu tenho esse sonho, mas Deus não vai parar para pensar. Vai, ele vai, ele vai. Minha gente, um Deus que pensa num botão de uma flor de amêndoa para colocar do lado de um braço de um candelabro. Ele podia deixar o candelabro, porque homem tem isso, né? Assim, é um candelabro? É um candelabro. Ah, então vamos pegar aqui esse candelabro, botar aqui as velas, pronto, tá bom, né? Para o homem pensa muito assim, prático, tá. E Deus, assim, eu acho que Deus gosta mais das mulheres, mas sei nem se o pastor tá, mas assim, mas Deus, ele pensou assim nos detalhes. Eu vou botar uma flor aqui, eu vou fazer um botão aqui, eu vou fazer isso, eu vou revestir de ouro, eu vou, sabe? Meu Deus do céu, minha gente, eu não sei se vocês estão viajando comigo, mas é muito detalhe de Deus. Então, e esse candelabro, como eu falei, né? Hoje, eu e você somos esse candelabro. Nós somos, né, a luz do mundo. Nós somos chamados de a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e ele disse: Vós sois a luz do mundo. Não é que nós temos luz própria, nós temos a nossa luz. Nós temos a luz de um Deus que habita em nós. E esse Deus que habita em nós, ele brilha através de nós, né? E é assim. Então, é isso. Então, Êxodo 25, ele me ensina muito sobre essas coisas, né? Esses detalhes, esses lembretes, né? Dessas, a provisão de Deus, as promessas de Deus, né? De como ele aponta para Jesus, que Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz que ilumina o mundo. Tudo isso, meu Deus, tudo isso muito entrelaçado. A Bíblia é muito entrelaçada, né? Eu preciso ler isso aqui. Eu preciso ler Hebreus 9. Depois eu quero que você leia com bastante atenção Hebreus 9. Mas eu quero ler aqui o que diz, fechando esse capítulo 25. Olha só
o que diz Hebreus 9. Diz assim, Hebreus, tá? Paulo, lá, né, na frente. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado, e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E dentro da arca estava o vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que havia florescido com as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, né? E com sua sombra cobria a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Isso Paulo escrevendo a Hebreus. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o seu povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias, né, de purificação com água que foram impostas até o tempo da nova ordem. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele também adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue, de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia! Aleluia, Jesus, né? Então, assim, se o sangue daqueles sacrifícios lá, de um bode, de uma novilha, de não sei de quê, né? Se isso era o preço, né, para a redenção dos pecados daquele povo ali que o sumo sacerdote oferecia, quanto mais o sangue de Jesus que foi oferecido uma vez só, não precisa mais, tá? Né? Uma vez só ele ofereceu o seu sangue como sacrifício para que eu e você pudéssemos adentrar no lugar santo, santíssimo e ter acesso ao nosso Pai, né? Aleluia, vamos lá. Vai dar tempo aqui fazer esse Êxodo 26, porque ele é muito semelhante, né? É uma continuidade de Êxodo 25. Ele está falando da construção aí do tabernáculo, e aí ele vai falar sobre as cortinas. Lembra que eu falei que tem a parte do lugar santíssimo que tem o véu que cobre. Então, ele vai dar aqui instruções sobre como essas cortinas vão ser feitas. Então, ele vai falar do versículo 1 ao 14, as cortinas do tabernáculo, depois a estrutura do tabernáculo, do versículo 15 ao 30, e aí ele fala do véu, né, que fazia essa separação da parte do tabernáculo. E aí, como ele traz muitos, assim, é, muitas instruções sobre as cortinas, as cores, a metragem, como era que devia ser feito, as cortinas com os pelos de carneiro, né, as cortinas do tecido fino e tal, essas coisas. Eu vou esperar que vocês leiam direitinho, porque aqui são instruções de como eram feitas essas cortinas, mas tudo tem um propósito, tudo tem assim um detalhe, sabe? Quando você vai lendo assim. Por exemplo, ele diz que as cortinas deveriam ser cobertas, feitas de pelos de carneiro e pelos de animais marinhos. E aí eu vi que isso aí é porque elas forneciam uma proteção à prova d'água, né? Se chovesse, as cortinas não seriam prejudicadas. Veja, de novo, os detalhes, Deus dos detalhes, né? Das cortinas. Então, vocês vão lendo aí as cortinas, ele vai falar, né, das cortinas e das tábuas, né, que seriam como
é, tábuas verticais, né? Formavam paredes para onde essas cortinas eram colocadas. Imagina assim que ele fazia aquela armação, né, de tábuas e depois ele colocava as cortinas. O propósito disso é para fazer essa separação, né? A separação desses ambientes, do átrio, do santo, principalmente do lugar santíssimo, que era onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, né? E assim mesmo dizem que eles amarravam uma corrente no pé e com tipo um sino assim, porque se ele fosse é, esfumaçado lá dentro, fazia barulho, o povo só arrastava a corrente e vinha, né? Enfim. Mas assim, é, aqui tudo isso, eu vejo Deus falando. Eu estava aqui pensando, né, nesses detalhes e tudo assim, como Deus ele estava ali ensinando aquele povo, principalmente assim, tipo, olha, vocês serão, né, meu tabernáculo, e meu tabernáculo ele precisa ser um lugar santo. O lugar onde Deus habita precisa ser um lugar santo, né? Deus estava dando instruções aqui ao povo. Isso também se refere à igreja, né? Hoje a gente vai no culto, na igreja. Ali a gente vai encontrar com Jesus, cultuar a Jesus juntos com os irmãos. Aquele lugar para nós é um lugar de adoração. É um lugar santo, é um lugar onde a presença de Deus está ali. Né? Ali está a presença de Deus. A gente não vê a arca da aliança, a gente não vai ver a vara, o maná, mas a gente vai ver a presença de Jesus, que representa tudo isso, abraçou tudo isso. A gente vai experimentar ali a provisão, as promessas de Deus, tudo, né? Na igreja, com os irmãos, na nossa própria vida. Então, buscar essa santidade na nossa própria vida, né? E aí, seguindo aqui o capítulo 26, então ele vai falar inicialmente aí das cortinas, das tábuas, mas eu quero chegar aqui na parte do véu, né? A parte do véu, né? Deus, ele vai ordenar ali a criação desse véu. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Rasgou o véu foi rasgado. Você, que véu é esse? Agora você vai saber que esse véu foi criado, Deus deu instrução para criar esse véu, né? Tudo isso que a gente viu aqui já, enfim. Mas aí Deus faz orienta Moisés a criação desse véu, né? O povo para criar esse véu, que seria o separador, né? E seria feito do mesmo material das cortinas que ele já estava ali orientando nos versículos anteriores, né? E esse véu era para justamente estabelecer essa divisão entre o santo lugar e o santo dos santos, esse lugar e esse, um cômodo e outro, né? O santo lugar, deixa eu explicar para vocês, era tipo uma antecâmara real, que estendia até a entrada da tenda. Então, era o santo lugar que ficavam as mesas, a mesa da preposição, que a gente falou aqui, o candelabro de ouro, né? E os santos dos santos, lá ficava a arca da aliança, né? E aí, Deus, ele instrui Moisés, né, aqui, nessa questão do véu, para que houvesse essa separação, porque era um lugar santíssimo, e quem adentrasse naquele lugar ia ser fulminado, ia ser queimado. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, como eu já abati aqui, já foi dito aqui. Então, esse véu, ele fazia essa separação, né? E ele fazia representava assim, poxa, trazia para a gente assim, como Deus é santo, como Deus, ele é santo. Então, eu como pecador, eu não consigo acessar esse lugar. Eu sou pecador, eu não consigo acessar esse lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que matar cabrito, matar não sei o que, para eu poder acessar esse lugar. Mas hoje eu tenho acesso a esse lugar. E aí eu vou ler para vocês Mateus 27, 50 a 52. Olha o que aconteceu. Tem aí na imagem que tinham, né, o tabernáculo, o véu, as cortinas, o véu ali separando aqueles lugares. Mas Mateus 27, 50 a 52, na morte de Jesus, diz assim: Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, isso ele estava lá na cruz, tá? Jesus estava lá na cruz. Agora imagina a cena, Jesus lá no monte. E aí diz, Jesus bradando em alta voz entregou o Espírito a Deus. Né? Jesus bradando em alta voz
Disse, Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É isso que ele fala, né? E aí ele morre, né? E aí diz, naquele momento, olha aí, Mateus 27, viu? 50 ao 52. Naquele momento, em que momento? Em que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Uau, meu Deus! Porque aquele tabernáculo móvel que foi ensinado lá, né, no deserto, ele permanecia. Até os dias de Jesus, eles mantiveram as regras, as leis, tudo direitinho. Então, existia, né, tudo isso no tempo de Jesus. Mas Jesus veio. Jesus veio, e aí o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Jesus inaugurou ali, né, um novo tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, né? E aí eu quero só finalizar, peguei aí alguns minutos de vocês, mas eu vou finalizar com Hebreus 10, 20 a 23, que diz assim, Hebreus 10, vou finalizar com esse, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O véu ali, o corpo de Jesus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Amém. Eu paro por aqui. Aleluia. Aleluia, né? Então vamos lá, vou fechar meu microfone, vocês podem falar. Tá sem som, Kátia, não sei se. Eu estou sem som. Agora, agora. É que eu não tinha falado nada, não. Estava esperando alguém aí aparecer. Eu acho que esse trecho, né, praticamente falando sobre esses detalhes do tabernáculo, eles nos revelam muita coisa de Deus, tanto que a gente não consegue nem colocar, né, tudo em perspectiva, assim, no estudo. Há muitas opiniões divergentes, né? Pessoas interpretam, às vezes você diz assim, nossa, que viagem aqui, né? Porque não está escrito. Mas eu acho que uma coisa muito importante para a gente entender, né, nas entrelinhas, é a mensagem de Deus para a nossa relação com Ele, né? A nossa relação com Ele. Porque ele diz assim, eu quero que vocês tragam oferta, mas só se for com alegria. Eu acho que isso é tão passado. Muita gente acha assim, que negócio de oferta, né? Vai ficar aí o pastor, o administrador vai meter a mão. A gente fica pensando assim, rapaz, e se Moisés metesse a mão? Era problema dele com Deus. Era problema dele com Deus. Mas Deus diz assim, olha, só pegue as ofertas daquele que trouxe com alegria. E quem presta atenção nisso? Eu vou fazer a obrigação, não vou fazer, porque Deus disse que é. Aí fica pensando, é do líquido, é do bruto, não sei o quê, eu fico aqui cismando sobre, sem saber que, olha, essa oferta não está legal. A oferta tem que vir do coração. A oferta não é para um propósito, senão a glória de Deus. Não é assim, mas a igreja não precisa, tudo bem, vai funcionar tudo funcionando, não tem nenhuma crise. Ou então está em crise, eu vou ofertar porque está em crise. Não, não é crise nem falta de crise, é para a glória de Deus. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho muito importante é que a gente precisa conhecer mesmo a vontade de Deus, porque a gente fica muito de fazer as coisas do jeito que é na nossa cabeça. Eu acho que é bom, eu acho que isso aqui é importante, eu acho que aquilo ali não é importante. Então, eu fico olhando a palavra de Deus e o ensinamento de Deus e
matutando comigo o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu faço uma parte, eu não faço outra parte. E aí, estudando já, né, essa coisa de tabernáculo, me veio de novo à mente uma coisa que já me incomodou muito no passado, muito no passado. É um trecho que eu queria mencionar aí, se vocês forem orar em 2 Samuel, capítulo 6. Não é para olhar agora, não, é uma historinha, eu vou resumir aqui, mas 2 Samuel, capítulo 6, está falando de uma jornada em que Davi está levando essa arca que tinha sido roubada de volta para Jerusalém. Essa arca que para eles era muito simbólica, muito importante, né? Sabiam que representava a presença de Deus no meio deles. Aí o inimigo roubou e foi uma confusão medonha, porque Deus destruiu lá os deuses dele que estavam por perto. Eles mesmos disseram: vou devolver esse negócio aqui, quero esse negócio aqui não, porque aquela presença de Deus estava fazendo o maior escarcéu lá no meio deles. Enfim, Davi está levando essa arca de volta para Jerusalém, e aí o que acontece? Alguém, né, Usar, uma pessoa chamada Usar, toca na arca, porque ela estava em cima de um carro de boi, e a coisa pendeu, e a arca ia cair, aquela pessoa ansiosamente colocou a mão ali, para a arca não cair, presta atenção. E aí a palavra diz que Deus se irou, porque ele tocou a arca, e a pessoa morreu do lado da arca. Assim, aí eu ficava assim, meu Deus, como é que alguém vai sustentar a arca para a arca não cair e é morto, fulminado ali, né? E isso remete também àquela coisa lá do Evangelho, né? Que alguém roubou algum dinheiro, roubou não, né? Deu uma parte, disse que deu tudo da venda e foi fulminado ali também. E você, que é isso? Isso é Deus ensinando. Preste atenção nos detalhes, porque a gente faz a coisa do jeito que faz. Não bote o seu dinheiro ali de qualquer jeito, para aparecer para alguém, para dizer que fez, para se dar bem com o pastor ou com algum lugar. Ai, essa pessoa é tão generosa. Não faça isso, porque você vai ser fulminado. Deus fica irado com isso. Não faça de qualquer jeito. Alguém tocou ali porque essa arca foi feita, ela tem as argolas, como foi mencionado, e ela era para ser carregada no ombro de pessoas, através de varas que eram passadas por essas argolas. Então, você precisa entender que Deus tem um jeito certo de fazer as coisas, e a imitação das coisas de Deus é uma coisa ruim, né? Estou falando que só aqui, desculpa aí, vamos parar, mas preste atenção nisso, né? Voltando à referência, é 2 Samuel 6, tá lá essa historinha, preste atenção nisso, mas mais ainda, né? Que Deus é Deus de detalhes, sim. E isso é para mim e para você. É Amém. Bom dia. verdade. Amém. Aninha, para mim, assim, que me chama a atenção três coisas, assim, como fala da palavra de Deus, né? O primeiro é que quando eu estou ansioso, preocupado com o dia de amanhã, o que vai ter, o que vai ter de dormir, de comer, de vestir, não é de Deus, né? Porque o seu jugo, o seu fardo é muito leve. E outra é que quando às vezes a gente também, a nossa fé diminui muito, né? E a gente fala, puxa, Deus tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa para fazer, e como é que ele vai se preocupar comigo, né? E a gente mostrou aí nesse trecho o quanto ele se preocupa com os detalhes, né? Com os detalhes do que acontece na nossa vida, né? Os detalhes ele está preocupado sim, né? E aí o terceiro que me chama muita atenção que é forte para mim quando fala assim, né? Rasgou o véu, né? Agora você pode ir direto ao Pai, peça a Ele, fale com Ele diretamente. E isso dá assim, abre, né, a nossa possibilidade de sim, que eu, com Deus, posso lá no meu canto, no meu lugar, ou na minha igreja, na minha célula, posso me relacionar diretamente com esse Deus, né, e que se rasgou esse véu, que antes era tão restrito, né? Então, Amém. toda essa passagem me impactou bastante. Aí é uma grande Amém. reflexão.
Amém, Demétrio. E realmente, assim, né? Não precisa mais de intermediários. Você pode orar sim a Deus e você vai ser ouvido porque você é filho de Deus. E assim, a gente sentir ansiedade, a gente sentir, às vezes, né, preocupação, é natural, é normal, a gente é humano, a gente se preocupa. Mas a gente precisa levar essa ansiedade justamente a Deus, de diante dele, Senhor, eu estou tão ansioso hoje. Me tira essa ansiedade, me traz a confiança de que o Senhor vai prover, né? Mas, assim, é lidar com isso com ele, né? Não se achar, eu não preciso sentir ansiedade, aí eu não vou sentir, vai sentir, mas vai sentir com ele, né? Vai sentir com ele. E ele vai carregando, ele vai tirando esse peso, o fardo pesado, e vai substituindo pela paz, pela confiança, vai dizendo a você, Demétrio, você vai conseguir, Demétrio, eu estou com você, isso vai lhe fortalecendo, né? Lari, Pronto, tirei do mudo aqui. Oi, gente, bom dia. Olha, eu fiquei assim, entusiasmada com esse estudo, porque eu acho esse estudo do tabernáculo em particular a coisa mais assim maravilhosa, essa comparação que a gente tem do antigo com o novo, porque o antigo ele mostra, né, quem vai ser Jesus, né, através desse tabernáculo e quem Jesus veio, né, como você falou, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, né? Então eu acho isso maravilhoso porque mostra exatamente essa representação do que é o antigo e do que é o novo, né? Eu fico assim maravilhada porque tudo já foi predito e tudo foi realizado, né? Tudo foi realizado. Então, Jesus já fez tudo por nós. E naquele início, né, do tabernáculo, como era essa relação, que é o que você bem colocou no início, Deus quer se relacionar conosco, mas como era essa relação e como nós somos abençoados na nossa relação hoje com Deus, né? Depois desse romper do véu, dele ter se aberto, a gente tem essa, esse privilégio de ter essa relação com Deus. E, gente, tem gente que escolhe não fazer, o que faz, como acho que Kátia colocou, de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Gente, é o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A gente tem, nós somos hoje tabernáculo. Que privilégio nós temos. Então, assim, é para que a gente realmente acorde, durma e passe o dia glorificando a Deus, sabe? E isso me emociona mesmo, porque hoje, para a gente falar com o nosso Senhor, basta fechar os nossos olhos e falar de todo o coração. Não precisa de palavra bonita, não precisa de nada, só precisa de um coração rendido. Então, acho que essa tomar posse de quem nós somos em Cristo e essa proximidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo é o maior privilégio que nós temos, né? Então, mas é muito bom esclarecer isso, de onde veio esse tabernáculo, o que é esse tabernáculo hoje. Então, é só agradecer. E aí, Kátia, bem-vinda. Domingo eu não vi. É, é, e eu não pude, mas já está aí no meu circuito e tá com a Aninha também. Para mim também para a gente, né, que está aqui é um privilégio, poder ter esse estudo, mergulhar nisso é um privilégio. Então, Aninha, foi maravilhoso a sua explanação. Então, que Deus abençoe. amém, amém. E aí, alguém mais? O Everton, obrigada aí pelas imagens, é isso mesmo. Nada. É bom para contextualizar, para a gente imaginar, porque eu sou uma pessoa muito visual, sabe, Aninha? Eu fiquei imaginando assim, eu disse, deixa eu tentar ver aqui para tentar materializar melhor. Aí eu compartilhei aqui no chat com o pessoal também. Ficou mudo, tá, o seu? Ah, ficou mudo, não sei se para mim. Não, eu falei que eu sou uma pessoa que eu materializo muito vendo também, sabe? Aí eu dei uma pesquisada para tentar enxergar como seriam os elementos componentes e aí aproveitei e compartilhei aqui.
Você está me ouvindo, Aninha? Agora estou. Ah, não. Ó, uma coisa que eu queria comentar também é que você falou que, né, o Senhor, ele é o arquiteto dos arquitetos, mas ele é o engenheiro dos engenheiros também, viu? Porque ele tratou de fazer armações aqui, de toda a infraestrutura, né? Então dá para colocar isso aí também. E artesão também, né? Porque é tudo tecido, tudo Olha, fala muito é de artesão, verdade, Mabel, verdade. A bordadeiro, gente consegue. Olha aí. Perfeito, ele é perfeito, né, minha gente? Eu estou mais É, apaixonada ainda por Deus, sabe? Eu acho que não tem problema que ele não resolva. mas na frente é tudo bordadeira, tudo artesão. Ah, você gostou, né, Mabel, da parte das cortinas e tal. Até o tecido, minha gente, que tinha que ser um tecido que protegesse da água. Assim, é muito detalhe. A gente tem que ler de novo esse capítulo. E mais para frente ainda vai ter mais, viu? Vai ter bordado, vai ter um monte de coisa. Amém, amém. Amém. Pastor, você pode orar por nós, Bom dia, gente. comentar também, né? Bom dia, que gente. elegância do meu Como que eu estou pastor. aqui aí? Oi? Que elegância. Tá chique demais. Olha só, gente. É muito bom a gente ter essa percepção, né? Quando a gente fala de detalhe, detalhe é uma espécie de lupa, né? Uma espécie de zoom, né? A gente, às vezes, quando vê uma imagem assim e a gente quer ver alguma coisa, a gente amplia assim, né? Dá o zoom para chegar ali e ver então, que as coisas são pensadas, né, de uma maneira muito especial, né? Então, Deus, ele olha lá de cima, você vê lá de cima assim, aí ele vai dando um zoom, assim, né? Então tem todo o universo, aí ele dá um zoom, aí vem a Terra, dá um zoom, aí vem ali o país, dá um zoom, chega até cada um de nós. Ou seja, Deus tem, né, esse olhar especial. Então ele assim, é arquiteto, engenheiro, artesão, é o pedreiro, né? Ele faz, né, de uma maneira assim completa, né? E a gente mergulhar no estudo como esse hoje para que a gente se aperceba disso, que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? O Senhor está atento a todas as coisas e muitas vezes é possível que algumas pessoas, como foi dito, né, assim, achem que Deus não está atento a uma de suas necessidades, seja ela qual for, ou talvez ter coisas muito maiores. Mas Deus não é só um Deus das coisas maiores, ele é um Deus que vai no zoom, ele vai no detalhe de cada um de nós. Então, que essa seja a nossa confiança, né? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse tempo de hoje, por essa oportunidade, né, de estar aqui aprofundando, de estar aqui mergulhando, né, apegando essas escrituras. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque tu não apenas criaste, mas também tu se importas com todas as coisas. E tu se importa com a nossa vida, Pai, e é muito bom a gente perceber isso, isso nos dá segurança, isso nos dá confiança, isso nos dá ânimo para que a gente possa seguir na certeza de que nós não estamos sós, nós não estamos por nós mesmos, nós temos a Ti, Senhor Deus, e queremos cada vez mais, queremos viver essa realidade. Dai-nos essa graça de viver essa realidade, a realidade que Tu cuida de nós no detalhe, para que nós também possamos ter atenção a todos os detalhes em Ti, todos os detalhes nas Escrituras, todos os detalhes na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Excelente Amém, domingo para Jesus. vocês. Chegando aqui na igreja, Amém. mais um domingo de celebrações. Hoje primeiro Vamos tirar domingo, uma foto no final. Peraí. hoje, primeiro domingo do mês, hoje é dia de ceia, né? Ceia reflete esse detalhe do cuidado de Deus, então que a gente possa hoje Amém.
em unidade, celebrar também a ceia do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, aguardo vocês. Amém. Peraí, vamos tirar uma foto. Vamos abrir a câmera rapidinho só para a gente tirar uma foto. Coloca lá, convidar mais pessoas. É um momento tão lindo esse do Apegando, se nega. A gente dá vontade de botar um monte de gente assim que a gente pensa para esse momento. Vamos lá. Ok? Pronto. Ok, gente, bom dia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente. Bom dia, Deus abençoe a Bom todos. dia, Deus Bom abençoe. dia. Até mais, Deus pessoal. abençoe. Bom dia, Deus abençoe.